Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Eu sou Alex Fabiano, professor de EBD por um dia, e hoje estaremos falando da lição número 8, Adúlteros e Adultérios na Balança de Deus, da revista Palavra e Vida. Então se ajeita no sofá e depois da vinheta, vem com a gente. Bom, vamos lá. Você acha que o não adulterarás surgiu ali naquele momento? Não surgiu ali não. Por que não? Porque já antes, Deus já alertava o homem a respeito disso. Mesmo não tendo a situação do povo hebreu, Deus já dava alguns toques. Quer ver como? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, no livro de Gênesis, capítulo 20, verso 1. Vamos ver o que está escrito? E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sul e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, e enviou Abimeleque, rei de Gerá, e a tomou a Sara. Olha a situação. Abraão caminhando em direção à terra de Gerá, conforme está escrito na Bíblia, Gênesis capítulo 20. Olha o tanto que a gente voltou. Com medo de morrer, com receio de morrer, porque Sara era uma mulher formosa, uma mulher bonita, segundo o próprio relato bíblico, ele resolve inventar, ele resolve mentir, e dizer que Sara não era sua esposa, e sim a sua irmã. Bom, como era sua irmã, o rei de Gerá, o rei Abimeleque, rei na terra de Gerá, resolve tomar Sara para si. Ao anoitecer, quando vai dormir, ele tem um sonho. Deus aparece para o rei Gerá em sonho e diz que vai matá-lo. Tá lá, depois você dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 20. Aí ele acorda desesperado e não entende por quê. Deus informa que vai matar, porque ele estava tomando a mulher de um outro homem. Isso é uma outra história que depois vai chamar a atenção e questionar Abraão em relação a isso. Ali em Gênesis, você já começa a ver que não pode haver o adultério, que existia uma consciência de que o homem não poderia tomar a mulher de outro. Então, Alex, por que Deus aparece de novo nos 10 mandamentos? É porque o povo hebreu ficou 400 anos no Egito, escravo no Egito. E quando sai do Egito, precisava de princípios, de regras. E Deus estabelece essas regras para o povo hebreu no deserto. Dentre essas muitas regras, o 7º mandamento, não adulterarás, ok? E isso acontece justamente para que o povo possa ter medo, ter receio, ter respeito pelo seu próximo. Ter a consciência que isso era fatal. Isso era tão fatal, isso era tão determinante que a pessoa que fosse pega em adultério era para ele decretada pena de morte. Putz, a pena de morte, Lex? Sim, a pena de morte. Isso a gente vai ver em Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, 22. Vamos pegar a Bíblia rapidinho só para a gente pegar essa referência. Levítico, por exemplo, Levítico capítulo 20, 10, vamos ver o que ele diz lá. Também o homem que adulterará com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Olha a situação. Em Deuteronômio vai dizer a mesma coisa. Era definitivo. Se fosse pego em adultério, certamente ele tinha pena de morte. Tanto ele quanto ela, quanto a pessoa que estava com ela. Então a coisa era muito certa, era muito definida. Mas aí você vai falar assim, poxa Alex, mas isso é no Velho Testamento, hoje a gente está no tempo da graça. No tempo da graça a situação ainda é mais crítica ainda, pode não parecer. Mas Deus, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele não veio para excluir os 10 mandamentos. Pelo contrário, ele veio para ratificar e te digo mais, ele ainda abriu um leque ainda maior. A gente pensa, nós, no tempo da graça, pensamos que Deus abriu, expandiu, deixa acontecer do jeito que for. Eu costumo dizer o seguinte, o tempo da graça, ele te permite que você faça o que você quiser, mas você se torna totalmente responsável pelos seus atos, a começar pelo aquilo que planta no seu coração. Vou pedir para você abrir Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 5, a partir do verso 27 e 28. Vamos dar uma olhada no que está escrito lá? Mateus capítulo 5, 27 e 28. O próprio Cristo diz, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, esse já cometeu adultério com ela. Olha a situação de que Cristo coloca para a gente.
No Velho Testamento, não adulterarás. Quem fosse pego em adultério, em ato, tinha pena de morte. Ok? No Novo Testamento, aquele que atentar para cobiçar a mulher em seu coração, a situação ainda é mais crítica ainda, e a gente não se atenta para essa situação. Não basta só o ato consumado. Cristo fala para mim, fala para você que se eu atentar no meu coração, em pensamento, aqui eu já adulterei. E ele vai além. Verso 29. Portanto, se ao teu olho direito tu escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. É forte demais e a gente não se atenta para isso. É pesado demais, mas é assim que Deus trabalha. Quando a gente olha para o tempo da graça, a gente acha que a gente pode tudo. Deus é mais longânimo, mas Ele vai cobrar isso de mim e vai cobrar isso de você. Agora, o adúltero, ele está fazendo mal somente para o seu próximo? Não, ele faz mal para ele também. Por que ele faz mal para ele também? Porque ele vai tentar matar aquela coisa da carne. Mas ele não entende de que ele está fazendo um estrago na vida dele, na vida das pessoas que estão ao lado dele, na vida de quem está olhando para ele. E isso, sabe como é que a gente vai definir isso? Em 3 situações. Vamos destrinchar isso agora para você. Nós vamos trabalhar o adúltero conjugal, o adultério social e o adultério espiritual. Vamos para o primeiro, que é o adultério conjugal. No adultério conjugal, a vítima é o próprio cônjuge, no caso, a pessoa que está do seu lado, correto? E o que acontece com o adultério conjugal? Ele, além de destruir o seu casamento, ele quebra a confiança e danifica a criação dos seus filhos. Não basta só ele destruir o seu casamento, porque aquilo é instantâneo, ok? Ele vai lá e sacia o desejo da carne, mas e o pós? Ele acaba com o seu casamento, ele destrói a confiança que o seu cônjuge tinha em você e ele danifica a criação dos seus filhos, porque o seu filho tem você como referência. E a partir do momento que ele vê que você transgrediu, ele leva isso com ele. Ele, poxa, meu pai ou minha mãe desrespeitou. Poxa, isso não é legal. Então, quer dizer, ele acaba levando essa situação de desrespeito, de falta de caráter com ele, o que acaba danificando a criação do seu próprio filho. E isso não é bom, isso não faz bem, entendeu? Não adianta. A gente tem que parar e pensar numa coisa assim, cara, é instantâneo. O cão, ele não vê isso não para matar, roubar e destruir. E ele é lógico, ele vai trabalhar em cima disso, para destruir aquela que é a primeira e a maior instituição, que é a sua família. Pare e pensa numa coisa. Mais do que o pré-estabelecido por Deus, é aquilo que já vem antes disso, é aquilo que nós vemos na Bíblia. Poxa vida, é a coisa moral, é a consciência que está lá no seu coração. Será que vale mais aquela situação ali naquele momento? E o que vier no pós? Mesmo que ela não pegue, mesmo que ele não pegue, e a minha consciência comigo mesmo, com aquele que deita comigo todo dia, que confia em mim e com Deus. Principalmente com Deus, que dele nós não podemos esconder nada, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que pagar por isso, nós vamos ter que prestar conta a Deus por isso, e assim como é no Velho Testamento, também é no Novo Testamento. Deus continua abominando nos dias de hoje, Deus continua olhando para você e falando, você está errado, não é porque você está no tempo da graça que você vai fazer do teu jeito, não, você não pode fazer do teu jeito, existem regras, e elas estão aqui para serem cumpridas. Se eu estou em pecado, eu devo corrigir o meu erro. E se eu não estou em pecado ainda, que eu continuo orando para não cair em pecado, para que eu olhe para mim. Porque não adianta eu achar que eu vou estar forte. Porque eu posso, quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Então eu tenho que continuar buscando e orando, porque isso é o correto, ok? Pensa nisso um pouquinho. Agora vamos para o segundo tópico, o adultério social. O que a gente vai falar? O que a gente vai falar um pouco sobre o adultério, o que nós temos a dizer sobre o adultério social. Eu vou pedir para você abrir aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. Onde é que tem lá em Tiago 4, 4 e 5? Vamos lá. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 5. Cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes.
Tem como eu ser amigo de Deus e ser amigo do mundo? Ou ser amigo do mundo e ser amigo de Deus simultaneamente? Não, não tem. Então, se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Agora, se eu resolvo ser amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. E o que é ser amigo do mundo? É compartilhar do pecado, é compartilhar dos prazeres, é compartilhar das regras que tem lá no mundo. Que prazeres, pecados e regras são essas, Alex? Adulterar é o camarada, o dono do posto de gasolina que adultera o combustível. E eu vou lá e compactuo disso. É errado. O camarada, o meu amigo, o meu vizinho que adultera a quilometragem do veículo para diminuir a quantidade percorrida e vender o veículo por um valor a mais. Errado. O camarada que adultera o hidrômetro da água para vir um valor menor de conta de água. Errado. Se eu compactuo com isso, eu sou tão adúltero quanto adúltero conjugal. Eu não posso permitir que isso entre na minha vida. Isso é errado. Às vezes eu não estou adulterando com meu cônjuge, mas eu vou lá e quero vender o meu carro e eu tenho um amigo que diminui a quilometragem do meu veículo. Não, beleza, meu veículo tem 100 mil quilômetros rodados. Ele vai fazer meu veículo ter 80 mil e eu consigo valorizar o meu veículo. A minha conta d'água vem R$150. Meu Deus do céu, eu tenho um rapaz que adultera o hidrômetro e diminui a conta de água para vir 70. Ou eu tenho um amigo meu que adultera o combustível e vende o combustível mais barato para mim. Qualquer tipo de regra, de prazer, de amizade que eu tenho com o mundo em relação a isso, eu automaticamente vou me tornar inimigo de Deus. Não basta só eu ser fiel à minha esposa, eu tenho que ser fiel a Deus no meu comportamento diário, nas minhas tratativas cotidianas. Rapaz, é muito além disso. Assim como Deus nega, assim como Deus crava que nós não podemos trair o nosso cônjuge, está aqui em Tiago 4, a partir do versículo 4, ele também nega. Se você tem uma prática dessa, é errado. Se você tem uma prática dessa, você vai para o inferno. Não adianta eu achar que eu tenho uma prática dessa de segunda a sexta, quando chegar domingo eu vou estar na casa de Deus e Deus vai me abençoar. Mentira, Deus não abençoa, Deus não compactua com isso. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Se você é amigo do mundo, de segunda a sexta você é inimigo de Deus. E se você é inimigo de Deus, de segunda a sexta, você também vai ser inimigo de Deus dentro da casa de Deus, sábado, domingo, de manhã e de noite. E se você for inimigo de Deus, você vai para o inferno. Está na hora de a gente achar que isso não tem nada a ver, está na hora de a gente botar isso de lado. A gente está num período em que, poxa vida, a conta de água é cara, não tem nada a ver, a água, ela está com geogemina. É geogemina o nome, Michele? Geogemina, não sei. Então eu tenho o direito de adulterar o hidrômetro. O carro é vendido muito mais caro, então eu tenho o direito de adulterar a quilometragem do veículo, a conta de luz, ou a gasolina, o combustível. Rapaz, se Deus abre a porta para você, confie em Deus. Deus é quem provê, então eu não posso permitir que esse tipo de jeitinho brasileiro adentre o meu lar, porque isso é maldição. Adultério, seja ele conjugal, seja ele social, seja ele espiritual, é maldição sim, e se é maldição você vai para o inferno. Então se você faz prática ou uso de algum desses itens que nós falamos, se conserta, porque ainda dá tempo, Deixa eu passear mais um pouco aqui para o último tópico que está estourando meu tempo, tá? Vamos falar agora de adultério espiritual. E para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, verso 39. Vamos lá? Mateus 12, 39. O que fala sobre adultério espiritual, Alex? 12, 39... Vamos no 38, tá? Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver a tua parte em algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Adultério espiritual. O que é adultério espiritual, Alex? É o camarada que não confia mais em Deus, ou só confia em Deus se Deus operar um milagre.
ou só vai crer em Deus se Deus estiver ali o tempo todo abrindo as portas dos céus para ele. Porque caso contrário, ele vai buscar outros deuses. Caso contrário, ele vai confiar em si. Caso contrário, ele vai buscar outras religiões. Amigão, adultério espiritual. Deus é Deus. Ele fazendo não na sua vida, ele continua sendo Deus. Deus nunca vai permitir que você busque outros deuses. Deus nunca vai permitir que você deixe de confiar nele. Ah, se Deus não fez, então ele não é Deus. Se Deus não me deu o que eu queria, então não tem como acreditar nele. Amigão, ele continua sendo Deus, ok? Essa é a nossa palavra. Espero que você tenha aprendido um pouquinho. Espero que você absorva e que você coloque em prática. Como diz o nosso pastor, Shalom. Um bom domingo para você. Fica com Deus.